Olá, meu amigo, minha amiga, que sempre acompanha as nossas videomensagens. Um abraço para cada um de vocês. Então, gente, estamos aí um tempinho sem gravar vídeos mensagens e hoje eu estou retornando com um tema especial, conversando com alguns amigos, que são cristãos, e eu percebi a necessidade de falar um pouco sobre chamado, porque se ouve muito, principalmente nas igrejas evangélicas, a pergunta, principalmente para os jovens: qual o seu chamado? Você tem chamado? E aí? Você não vai cumprir o seu chamado? Você não vai fazer aquilo para que Deus te chamou? Só que não é explicado, não é ensinado de verdade sobre o chamado. Eu queria falar um pouco sobre o que o Senhor Jesus falou através do apóstolo João no Evangelho segundo João. Hoje, se vocês pararem para observar, muitas pessoas falam assim, até perguntam: você não tem desejo de fazer a obra de Deus, não? Só que a obra de Deus acaba sendo institucionalizada. Como assim? É como se a obra de Deus fosse ter um título em uma determinada igreja, ter um título em uma determinada instituição. E o que muitos não são ensinados, o que muitos não sabem, é que o simples fato de se crer em Jesus Cristo como único Salvador já é uma prova suficiente. Na verdade, é a única prova que a obra de Deus está sendo realizada. Você que quiser acompanhar comigo esse versículo, que é a base dessa nossa mensagem, está no capítulo 6 do Evangelho segundo João, capítulo 6 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 28. Se você quiser, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então, vai falar um pouco sobre uma pergunta que foi direcionada ao Senhor Jesus, e essa pergunta está escrita, registrada no versículo 28 desse capítulo 6. E diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Gente, olha só. Primeiro eles perguntaram para o Senhor Jesus: que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles queriam saber das obras do Senhor. Eles estavam desejosos, de ajudar no trabalho da propagação daquilo que Deus queria que eles viessem a externar nesse mundo. E veja que Jesus corrigiu eles, porque Jesus disse: a obra de Deus é esta. Se fossem obras, Jesus muito provavelmente teria dito: as obras de Deus são estas. Mas não, veja que Jesus disse no singular: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Ou seja, que vocês venham crer em mim, porque foi Jesus que foi enviado por Deus. E vamos entender um pouquinho o que significa. Inicialmente eu queria que você acompanhasse o que significa a palavra crer no grego. E você me pergunta assim: Marcos, mas por que você vai trazer o significado da palavra no grego? Nós estamos lendo a Bíblia em português, porque o Novo Testamento ele foi escrito na língua grega. Então eu tenho que ver o significado da palavra no grego e não o significado no português. Muitas das vezes os erros, principalmente nas pregações, devem-se ao pastor, devem-se a quem está ministrando aquela palavra, retirar o significado da palavra no português. E o certo seria ele retirar do grego, se eu estou lendo o Novo Testamento. Se eu estou lendo o Antigo Testamento, a maioria das vezes o significado deve ser buscado no hebraico, apesar de existirem sim alguns versículos, algumas palavras em aramaico, mas o adequado é Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento no grego. Então, no grego, a palavra crer vem da raiz da palavra grega pistes, e tem vários significados, mas um significado mais comum, se você tem uma Bíblia, como eu tenho uma Bíblia que tem dicionário grego, dicionário hebraico, o significado de cada palavra,
No grego você vai observar que o significado mais comum para esse pistes, que é o crer no grego, é estar firmemente convencido de alguma coisa. Então, que creias naquele que ele enviou. Então é estar firmemente